Galera, abrindo aqui hoje mais um MusaCast, o primeiro podcast de surf da Bahia. Hoje trazendo aqui como convidada Márcia Brandão, a nossa grande amiga, eterna companheira de surf, uma das que fez parte da primeira geração de surfistas bodyboard da Bahia. Não é isso, Marcinha? Sim. Pois é. E aí, Lapão? Aloha, galera! Mais um podcast aqui da Musa. Não deixe de se inscrever, de participar, de dar o toque. Né? Hoje vamos ter a honra de entrevistar Marcinha Brandão, super relevante no surf baiano. Dominou anos aí com o jornal Qual o Lance, fazendo reportagens e mostrando tudo o que acontecia de surf na Bahia. Estamos aqui com mais, acho que foram 52 exemplares, então foram muitos anos, né, cobrindo o surf baiano e brasileiro, em eventos, em tudo que acontecia. Né? Mas o que o pessoal mais gostava mesmo era a festa do Qual Lance, né? Que destruía casamentos e namoros. E quem comandava isso tudo aí era a Marcinha, né? Que vai contar um pouquinho pra gente do início dela, tanto no surf como no jornalismo e como mulher de negócios aí, com o Qual Lance por muitos e muitos anos. As 52 você divide aí por 12, porque ela nem ano botava nos jornais. Então a dificuldade é a gente saber quando as coisas aconteceram, né? Mas pelo menos aí 5, 6 anos de jornal, né? Muito mais, porque eram 6 por ano. Então só aí já foi 12 anos, já dobrou. As coisas não aconteciam, né? No surf, nos esportes, por mês. Para acontecer um campeonato, para ter alguma coisa esportiva aqui no Salvador e no Brasil, para você poder fazer, demorava um tempo. Fora que para fazer o jornal, naquela época, demorava quase um mês. Mas eu queria iniciar esse encontro aqui, antes de falar de mim, pelo que marcou a todo mundo, a todos nós do surf, né? Foi a morte de 2 pessoas espetaculares que nós tivemos, que fizeram parte da nossa vida, que foi o Taiu Bueno e também o Jorge Rasta, né? Que também fizeram muita história dentro do surf e vai ficar na nossa memória, né? Todo o legado que ele deixou. E é isso aí, eu queria marcar esse encontro fazendo essa celebração a essas 2 figuras importantes. Bem lembrado, Marcinha. Eu pensei nisso quando aconteceu, eu pensei nisso, né? Então vamos dedicar o podcast de hoje a Jorge Rasta, né? Um dos maiores salvamar que já teve na Bahia, o cara que ensinou quase tudo a todo mundo. Ele e Davi marcaram épocas junto aí, os dois já se foram, né? Davi com aquele corpo enorme dele, e depois Rasta continuou sozinho, fazendo tudo aí, junto, lógico, com a equipe dele, né? Mas um mestre em salvamento, um mestre de tudo, né? E Taiu já vem lá da minha época, um pouco mais novo do que eu também, mas pegamos Altos Waimea juntos, já tenho várias histórias para contar com ele no mar. Realmente um exemplo de superação e um exemplo de pessoa também, né? Uma tragédia horrível. O cara num mar pequenininho, um big rider num mar pequenininho, aconteceu o que aconteceu com ele, mas ele mostrou a resiliência, casou, teve filhos com tudo isso. Né, pegou onda aí com o Pacelli, com o pessoal, com essas pranchas novas que o Neguinho inventou aí para eles poderem surfar, né? Então vamos homenagear esses 2 caras aí, né, Clay? Com certeza. Jorge Sequeira e Taiu são 2 grandes personagens do surf brasileiro. Aqui as homenagens do MusaCast, dedicando esse dia de hoje com Marcinha, muito bem lembrado por ela, a Jorge Sequeira e Taiu Bueno. Gente, né?
Conta aí, Massinha. Eu peguei uma brechazinha sua ali da conversa lá em casa. Sim. E você disse que, né, começou o ímpeto de surfar quando começou a namorar com um tal de Cláudio Tremendão. Não foi o ímpeto de surfar. Naquela época eu não surfava. Eu ia ver ele surfar, né? Assim como desde pequena, eu sempre tive uma atração em ver o surf, que eu ia para o Clube Português da Bahia, que era um dos poucos clubes que tinha acesso para o mar. Então, eu fugia do clube, eu ia para a direção de onde estava o surf, né? Que era aquela galera bonita que ficava ali na Pituba, pro lado direito, do lado do... que hoje em dia é... A Bahia. A Bahia, era bem na Bahia. É a Perini, né? É a Perini, na em frente à Perini, a atual Perini. Aí eu fugia pequena, só pra olhar aquela pessoal lindo de cabelão, aqueles homens bonitos, aquelas meninas bonitas, aquelas pranchas. Então, desde pequena, eu tinha essa atração. Aí eu já fugia, depois, com os 15 anos, eu comecei a namorar com o Tremendão e ele surfava. Meu pai dizia, só se seu irmão for com você... Aí meu irmão era obrigado a ir e eu vinha para aqui para a praia de Estela Maris, em que a gente tinha que dar... Quantos anos? 15 anos. Eu tinha que dar... Mas era aquele namoro de mão, de, sabe, beijinho, aquela coisa ainda... Mas que valeu muito a pena, porque graças a ele eu aprendi a dirigir, eu aprendi a ver esse mundo lindo do surf mais de perto, porque ele me levou para Estela Maris, a gente ia de caminhonete, fazia... Ele morava em Nazaré, não era isso? Era de Jardim Brasil. Não, ali, antes de Jardim Baiano. Não é nem Jardim Baiano, é Jardim Brasil mesmo, porque Jardim Baiano vem depois, né? É Jardim Brasil junto do Colégio Central. Jardim Brasil é na Barra. É onde morava Açúcar, onde morava... tinha uma fábrica de prancha lá. Stose. Na época, né? Acho que Stose já era de lá também. Stose também. Não, Stose, eu namorei com Stose também. Eu vou falar com os meus namorados, eu vou falar do surf. Stose morava em Brotas. Mas voltando ao meu primeiro amor pelo surf, foi e meu primeiro amor também de namoro, né? Perdigão ou Urtigão ainda existia nessa aí época? Tinha que pagar uma garrafa de cachaça para abrir a corrente para poder a gente entrar no Estela Maris. Por isso que o nome da praia, se não me engano, é Corrente por causa disso, que era uma fazenda, né? Isso mesmo. Corrente é porque... Corrente é aquela onda em frente onde tinha a corrente. Mas ele tinha uma corrente lá que ele ficava tomando conta. Mas a gente... a corrente, o nome da onda é porque era em frente à corrente, e tinha o Estela, que era onde a gente estacionava pra os onde carros. todo mundo ia. Mas para a gente ir, tinha que abrir a corrente. Tinha. Aí também Itacimirim, né? Itacimirim, para chegar em Itacimirim, aquele rio, não tinha aquela ponte, aquele rio alagava, aí a gente tinha que empurrar o carro, sair do carro, era um horror. Mas foi assim que começou minha paixão, e minha paixão pelo bodyboard começou exatamente lá em Itacimirim, quando eu vi Zuleika, na época eu namorava com Pisca-Pisca, pegando onda, e que eu vi Cristina e Yuri nas praias de Estela Maris, dando aqueles 360 maravilhosos, eu me apaixonei pelo bodyboard. Aí eu pedi emprestado o bodyboard de Zuleika, depois disso eu não larguei mais o bodyboard, né? Comecei a viajar o Brasil todo pegando onda, não só o Brasil, como vários outros lugares. E antes eu já viajava para fazer o jornal Qual Lance, né? Foi nesse mesmo período que você iniciou o trabalho do Qual Lance, você estava com bodyboard? Não, antes de eu surfar... O bodyboard veio antes, ou o jornal? O jornal veio bem antes. O jornal veio antes? O jornal veio bem antes. Aí eu comecei a fazer todas as aberturas dos campeonatos brasileiros, o OP Pro, lá em Joaquina, que eu amava, né? Acompanhei alguns campeonatos mundiais também que aconteceram aqui no Brasil, como a Alternativa Pro, foi muito importante. Outros campeonatos que aconteceram aqui, como o Radical Wave, o FICO, grandes campeonatos. O mais constante que era o Radical Wave, né?
de campeonatos aqui na Bahia. Radical Wave era sempre presente. E fora campeonato, free surf, viajar, acompanhar mesmo as escolinhas. Teve também a primeira escolinha de surf aqui, que foi muito importante, foi a K-Surf, né? Olha, você lembra, eu sei que você já falou que não quer saber de data e que não botava nem no jornal. Mas você está falando que começou com o bodyboard já depois do jornal. Não é isso? Sim. Eu só me lembro de mulheres que surfavam do iniciozinho mesmo, eu só me lembro das décadas de 70, que foram Helena, Soraya, mais alguém aí que namorava com o pessoal, eu acho que a maioria delas era da Pituba, né? E agora eu começo a falar aqui, eu já fico me lembrando de outras coisas suas, de que a gente vai ter que falar também. Eu me lembro de data, mas me lembro de épocas, porque eu me lembro que quem dava o rango da gente, que eu andava de moto também, né? Porque além de pegar a onda bodyboard, eu andava de moto. Eu chegava na Aleluia de moto, com a moto balançando com a prancha. Era uma DT 180. Uma né? DT, e a minha primeira que eu tive foi a moto que foi de Igon, de Manuel Fernandes. Se lembra que foi uma TT? Aí depois eu tive uma DT. Aí eu chegava lá com aquela DT e TT, com o bodyboard amarrado na lateral. Na lateral nada, atrás mesmo, balançando assim, né? Aí passava, naquela época a gente tinha que passar pelas dunas, né? Aí tinha que acelerar mesmo, e eu chegava, tá chegando massinha. Já chegava. Nessa época, quem tomava conta da comida da gente era quem? Era o nosso querido 40 graus, né? 40 graus, tinha barraca ali no Aleluia. Então, tinha épocas que eu levava minha filha, que eu ia de carro, que eu namorava nessa época com o Luizinho, né? A gente chegava, botava Danila pequenininha para dormir na barraca de 40. Então, minha filha nasceu em 85, lá para 86, 87, eu já estava pegando... Gostei. Já estava no bodyboard. A gente está tentando agora refazer a história ou contar a história exatamente puxando as pessoas para esse lado. Você tem uma referência de onde você estudava ou de quando sua filha nasceu, quando minha filha entendeu? nasceu. Ou da escola que você estava ou o que você fazia trabalhando, né? Porque você nunca ia dizer que ela começou a pegar o bodyboard depois de se profissionalizar com o surf, né? E eu não me profissionalizei só com o surf, né? Era assistente social, já me aposentei agora, porque juntou idade com o tempo, né? Então, trabalhei também como assistente social e em conjunto, além do jornal, eu trabalhava no governo do estado, ajudando também as comunidades, as pessoas de periferia, de pobre mesmo, que trabalhava com artesanato, né? E trabalhei não somente conhecendo vários lugares fora da Bahia, assim, ou fora do estado da Bahia, né? Não, dentro da Bahia, fora de Salvador. São 416 municípios, eu acho que eu conheci mais ou menos uns 300. Trabalhando, e quando não trabalhava, pelo menos se passava fazendo contextualização, fazendo, vendo o que aquelas pessoas estavam precisando para poder fazer toda uma dinâmica de planejamento, diagnóstico, né, e levar as pessoas capacitadas, inclusive ecologicamente, né, inclusive convidei até Carla Cicene para trabalhar comigo também em algumas comunidades. Carla Cicene, quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né? É uma surfer maravilhosa que tem a escolinha de surf, e ela trabalha trabalhava comigo com educação ambiental nas comunidades em que se precisava trabalhar. Então, eu sempre estive ligada não só ao surf, mas à educação ambiental, em artes, né, em artesanato, em música, porque meu jornal também ajudou muitos músicos, ajudou também o pessoal de vela, ajudou o pessoal de skate. Então, o surf era o carro-chefe. Exatamente, fale do formato exato do seu jornal. Como começou e como ele foi ficando.
E como você conseguiu sobreviver Por tanto tendo que tempo, ter propagandas e etc. Eu própria fazia tudo no jornal, né? Inicialmente. Eu vendia as publicidades, tem gente que não tinha nem o que colocar. primeiros. Olha, deixa eu pegar um gancho aqui. Você falou que 94, né? É a data mais ou menos do bodyboard, porque foi a época do Aleluia. Não. Ou 84. Não, minha Qual foi filha a nasceu em 85, lá para 86, 87. Pronto, 86, 87, você lembra da história do bodyboard. Sim. E quantos anos antes você começou com o lance? O qual lance, o primeiro qual lance, eu acho que foi em 1980, foi o número 0, né? Que eu botei o número 0 porque eu achava que eu não ia nem ter o próximo. Então você começou com o lance quando eu fui pro Havaí. Se foi 80. Foi mais ou menos 80 que eu fiz o número 0. Que eu fui para o Havaí de 80 para 81. Eu não surfava, mas andava com o pessoal de vela, que era a Letícia Sabá, que era minha melhor amiga, Letícia, era Alexandre Kubli, né? Aí tinha várias pessoas lá do Morro Ipiranga. Dudu, Maneco, o pessoal do Morro Ipiranga, né? E aí era o pessoal do Indy Surf, que a gente vinha aqui para Rua K, né? Eu aprendi a andar também de Indy Surf. Na verdade, para aprender, todo mundo ia aprender lá em Interlagos. Por causa da profundidade. Porque era parado para aprender o equilíbrio, essas coisas. Depois que a gente vinha para o mar. E quando saía aqui não conseguia voltar, né? Eu me lembro que a maioria ia e chegava lá, não conseguia voltar contra o vento. E aí alguém tinha que ir buscar. Né? Eu não ia muito, mas os feras saíam, né? Porque lá o vento gira, né? Eu só ia até o Pedrão e voltava. Ficava naquela onda, pedra volta, Pedrão e voltava, entendeu? Tanto que os campeonatos, as boias eram dentro justamente da Bahia. Né? Não era para fora. Para facilitar. Era só até o Pedrão. Que antigamente as pessoas nem sabiam que dava onda. Hoje em dia todo mundo já peguei onda lá naquele pedrão, atrás daquele pedrão. Mas você sabe que as primeiras vezes que eu vi ali quebrando enorme foi indo botar as boias para o windsurf? Pois bem, eu nem sabia que ali quebrava. Na pedra que ronca. Eu vi um dia gigante, eu fui botar as boias com... Eu tenho até foto desse dia, eu acho que tava eu, Dudu e Toni no botinho. Ninguém pegava onda naquela época ali, né? Lá. Pegava aqui na Musa e pegava o Farol de Itapuã. Que eu via desde pequeno, né? Pequena também, porque meu pai era o melhor amigo dele, morava aqui em Itapuã. Era o pai de Clebinho, Franquinho e Márcio. E aí foi que eu conheci a Musa, sabia da existência da fábrica da Musa, ali a casa da Musa. Ali é a casa de Roger, que era junto da casa de Clebinho. O Roger também pegava onda. Clebinho é irmão de Rose, né? É, irmão de Rose. Isso. Exatamente. Aí eu vinha pra cá sempre final de semana e aí também acompanhava o surf deles, porque todo mundo surfava, só que surfava lá em frente ao Quatro Rodas, né? Surfava na praia... Na praia da Pedra do Sal. Pedra do Sal. Jogava o vôlei no Quatro Rodas, era o vôlei que tinha Livinha, tinha aquela galera bonita que ficava todo mundo jogando vôlei ali, Bocão, né? Conheci essa galera toda, mas não surfava, mas eu acompanhava já o surf há muito tempo. E sempre achava aquilo lindo, né? Aí meu pai comprou um sítio também na Estrada do Coco. Aí comprou um jegue, mas não era jegue bicho não, era jegue carro, sabe? De fibra, né? Aí eu pegava esse carro, não é fibra não, ele é um material que não era fibra, parece latão, assim. Alumínio? Alumínio. Aí eu pegava o jegue e ia pra Buscar Vida, né? Aí pegava o jegue e ia pra Buscar Vida, quando eu chegava lá, que eu via altas ondas e aqueles caras, assim, parecia herói. Eu admirava tanto em ver aqueles caras naquele fundo do mar com aquelas ondas enormes. Aí eu dentro do carro, aquele carro aberto, eu só ouvia falar tudoão. Era Fredão, era Torão, tudoão. Lapão, Torão, Lapão, Torão, tudoão. Carlão.
Aí eu dizia, pô, que diabo é isso? É um grupo do Ão, é? E aquela galera toda bonita, de cabelo grande, assim, eu achava lindo, né? Achava lindo, eram os heróis para mim saindo assim do mar. Então foi uma coisa que o surf, eu sempre, antes de fazer, admirei muito. E depois que eu comecei a fazer, então, aí que eu fiquei mais louca ainda, né? Então eu tive muito contato com o pessoal de vela. Tinha a Bob Nick que vinha para cá do Rio de Janeiro de Kombi, que parava a Kombi dele lá na rua cá para vender as coisas. E ele sempre, quando ia para Rio de Janeiro, ele convidava as pessoas para ir com ele na Kombi. Aí eu e Letícia, a gente ia para os campeonatos de vela, né? Lá em Búzios. Aí conheci Búzios através da vela, já ia também para fazer matéria para o jornal. Então, onde tinha evento e gente astral, eu estava envolvida. Você focava mais sempre pelo mar, né? Sempre Surf, pelo mar. Sempre pelo mar. Mas também teve o Piatã Skate Park, que também mexeu comigo, viu? Não sei se você se lembra do Piatã Skate Park, que eu fiz matéria com o Piatã Skate Park. Eu acho que era... Hein? Ele morreu, era irmão de Cor. Irmão de Cor, de Jaime Matos. Como é o nome dele? Matos. O sobrenome é Matos. O sobrenome é Matos. Agora me passou o nome dele, mas não era ele... Horácio, não? Hein? Heráclito era Horácio. Me deu um branco agora, mas eu sei que ele era irmão de Corró, que mora em Itacaré, né? Exatamente. Uma figura. E aí ele fez o Piatã Skate Park, que trouxe vários campeonatos brasileiros de skate. Quem não sabe, o Piatã Skate Park era um parque de skate público ali em frente ao Jaguaribe. E ali? Aos coqueiros, nas praias dos coqueiros. A praia dos coqueiros, ali na esquina, para quem vai pegar... O Costa Verde, né? Costa Verde. Exatamente. E aí eu me apaixonei também pelas manobras aéreas, eu achava assim incrível, né? Não era uma coisa que... E aí você também começou a praticar skate? Não comecei a praticar skate porque o meu negócio sempre foi da água, né? Nada muito de terra, nem muito de ar. Mas participava então, incluindo no jornal? Fazia, incluindo no jornal porque era radical, né? Então foi um jornal de esportes assim, mais radicais, né? Rapaz, eu folheando qual o lance, né? O jornal cobria quase tudo, né? Porque cobria a noite, cobria jiu-jitsu, cobria outras coisas, se tivesse triatlon, cobria triatlon, vela, né? E você vê uma variedade de anúncios no jornal. Como era que você... Quais foram as grandes dificuldades que você teve com o jornal e o que foi que deixou você parar o jornal? O que me fez parar o jornal foi justamente a dificuldade de patrocinadores, né? Porque muita coisa fechou, muita coisa faliu, muita coisa já não era mais os mesmos. E meus patrocinadores, se você for ver, eles eram constantes. Por exemplo, na capa aqui tinha Sportjet, sempre na capa, que tem outro que é Sportjet. Época de Mesblanáutica, imagina, Mesblanáutica. É isso mesmo. Então, eram patrocinadores fixos. Pacalolo comprava a parniteira do fundo, entendeu? Academia, triatlon, Michelúcio Pizzas, Escola de Vela, Optimist. Então você já tinha... Não, eu tô falando porque você correr atrás de 20, paintball, 30 pessoas paintball, para bancar um jornal e a dificuldade que ela falou quando ela chegou aqui. Eu fui amigo dos donos da Brasil Surf, né? E de outras revistas. E eu via todos eles pararam por causa disso. E as revistas, a mesma coisa. Quando ela falou que não botava data e que eram de 2 em 2 meses, é por essa dificuldade de você conseguir fechar tudo. E, às vezes você já tinha tudo pronto, mas tinha que bater uma meta para fazer. Porque é um quebra-cabeça, porque se você não fechar, fica um buraco, né? E eu procurei fazer assim, para cada patrocinador, eu procurava encaixar ele de acordo com a matéria. Por exemplo, se tinha uma matéria uma coisa que eu fiz foi de esporte jet ski, por exemplo. Aí eu sempre fazia uma matéria sobre jet ski.
entendeu? Pacalolo de surf, Radical Wave surf, campeonatos de surf, sempre foram coisas assim autênticas, nunca foram matérias pagas, entendeu? Então eu fazia a primeira matéria e depois eu tinha que buscar um patrocinador que tivesse a ver com aquele assunto, entendeu? Para poder ficar uma coisa assim real e ser mais fácil, inclusive, de vender. Então, eu também entrei Naquela época tinha dificuldade também de você fazer a montagem do jornal para você apresentar. Era loucura. Era loucura. Você fazia a montagem, depois, quando você chegava na gráfica, estava tudo trocado, as fotos todas trocadas, porque tinha que passar por fotolito, tinha que fazer, né? O processo, que chamava boneca. A boneca. Eu fazia a boneca, tudo direitinho, depois botava as páginas, depois quando chegava estava tudo trocado, aí tinha que conferir no fotolito, aí tinha que fazer outro fotolito. Quando você começou ainda era slide? Não teve uma época de slide, tudo de revista? Era fotolito mesmo. Mas você fala fotolito foto? faz do slide. Então é esse slide, mas a gente chama fotolito na parte gráfica, né? Aí a gente conferia assim na luz, né? Para depois passar para a máquina para virar papel, entendeu? Trabalhão, hein? Era um trabalhão. Aí meu primeiro patrocinador foi Galeão Sacramento. O Galeão Sacramento, que estava com os planos de vender uns terrenos mágicos. Era um restaurante, não era isso? Lá na Ilha de Taparica? Não era um restaurante, era um empreendimento que até Pelé tinha comprado. De Maurício Sampaio e Alex Muniz. Exatamente. Foi o primeiro jornal que eu fiz e justamente para divulgar esse empreendimento dele. E como ele era amigo da Bigraf, do dono da Bigraf, André, gente finíssima. André, dono da Bigraf, aí colocou no orçamento o meu jornal, no orçamento das publicidades dele. E como ele ia patrocinar os meninos, Júlio Esteve, os meninos que iam dar a volta. Fazia vela, de Hobcat, né? Não, era um barco maior. E foram 3, inclusive um morreu no caminho. Exatamente. Foi Rafael. Rafael, teve que trazer ele amarrado, o corpo. Mas foi só 2, foi Júlio e ele. Foi Júlio. Júlio voltou sozinho com ele no barco. Voltou sozinho e teve que ficar um tempo com ele amarrado no barco. Foi uma tragédia, né? Mas foi o meu primeiro jornal, foi para divulgar essa viagem. E aí eu aproveitei e fiz a divulgação de outras coisas, como o jazz, o número 0 tem aí, o jazz que já existia lá no MAN, que na época era de graça, todo mundo ia. Aí eu peguei, fiz e poucas coisas assim, de surf, poucas coisas de vela. Fui pegando tudo que eu gostava, tudo que eu conhecia, assim, e juntei, fiz assim, eu conheço tanta gente de tantos esportes, eu vou fazer um jornal. Você fez um jornal que começou ele... E procurei um patrocinador. Você começou ele direcionado mais ao surf, à vela, a esporte do mar, mas depois você abriu um leque para outras possibilidades que... E por que você resolveu fazer? Você já tinha alguém da família ou alguém conhecido que tivesse mexido com isso? Não, por instinto mesmo, amor, paixão mesmo, paixão. Que loucura, né? Porque você começar uma coisa difícil. Eu me apaixonei. Para você ir atrás de tudo. E sozinha, fazia matéria, distribuía de moto, distribuía com os patrocinadores, distribuía nos eventos, fazia cobrança, fazia matéria. Aí depois, com o tempo, eu procurei colaboradores, inclusive você, Lapo, procurei colaboradores que moravam aqui, não só em Salvador, na Bahia e também fora do Brasil, mas que tivesse vivência com aquele assunto dentro do jornal, né? Que pudesse contar mais, assim, porque eu já não estava dando conta de tudo. Eu comecei no Qual o Lance primeiro fazendo entrevistas sobre os baianos, né? Fiz uma entrevista com Fredão, com Torão, com Braulio. Eu fui pegando as pessoas dessa forma e depois continuei contando histórias do Havaí. Eu acho que eu já me encontrei em quase todo lugar do surf com Massinha.
por um motivo ou outro, né? Ou numa festa, ou dando cobertura, ou numa festa, ou visitando, ou eu não Os sei. OP Pro da vida. A maioria das vezes eu estaria ou julgando ou só participando mesmo. E uma presença constante nas praias, né? De tudo. Principalmente. E de tudo. Essa época do Qual Lance aqui, ela abrangia tudo. Ela abrangia o que você... academias com Julião, jiu-jitsu com não sei quem. Em academia já não tá mais com a gente, mas foi o nosso querido Rubão, né? Rubão também, o que apoiou o boxe, que ele apoiava o boxe, que ele, inclusive, foi criador do Dória, o Wilson Dória, que fez o nosso treinamento com o nosso Popó, né? E ele começou numa garagem da casa dele, o apoio do boxe, onde é a Academia Triathlon, né? Naquela Horácio Urpia, ele começou dando apoio ao boxe ali. Ele que foi a grande raiz do boxe. Da Bahia. Foi da Bahia. Foi Rubão. Do Brasil, né? Do Brasil, que foi Rubão. Dória tá aí até hoje. Dória é técnico dos maiores era o nomes treinador do de Popó hoje, né? E treinador também do Minotauro, né? Foi tudo criado lá na academia de Rubão, os nossos campeões. Para você ver que Marcinha ela é uma pessoa muito inteirada a respeito de diversos assuntos esportivos. Porque eu tive muito perto de todos eles, né? Inclusive do jiu-jitsu, que era a maior guerra, né? O jiu-jitsu sempre teve assim aquela rixazinha, né? O jiu-jitsu, a nova do jiu-jitsu era ganhar para todo mundo. Não, era o Gracie como animal naquela nossa época, né? E o que eu gostava na minha festa, nas festas do Qual Lance, porque para cada edição do jornal eu fazia uma festa. Rolava então foram 52 festas. Não, porque as festas começou, aqui era foi um dos convites e sempre tinha aqui um convidado o convidado era Brahma, né, 96 FM, que eu trabalhei também, dando entrevista lá com o nosso grande amigo também, Bernardo, que fazia o programa Surf News e que futuramente eu convidei ele para fazer o jornal junto comigo, o programa Surf News e... Bernardo Mussi. Bernardo Mussi me ajudou também em algumas edições. Na parte, ele gostava muito da parte de ecologia e da parte também de algumas coisas do surf. E ele já fazia parte da K-Surf também, né? Isso. Estão convidados aqui, Bernardo Mussi, Carla Cicene, quando quiserem fazer um podcast aqui para contar suas histórias, que não são poucas, né? Vamos fazer. Mussi que me botou na escolinha de surf. 6 anos de AK-Surf. E vale a pena ressaltar que Bernardo Mussi foi campeão mundial, né? De longboard. Ele trouxe pra gente essa medalha de campeão mundial no Rio de Janeiro, assim como também Mandinho trouxe o nosso título de campeão, né? Jojó também, brasileiro. Né? Então nós temos assim... E hoje a gente tem Lapinho aí, que ele não foi campeão ainda, mas ele tá Eu fiquei tão feliz com o jornal novo de Múcio, Mute a Onda, né? Que ele faz com a Ticiane. E fiquei super feliz porque mas a gente vê a grande dificuldade que é você manter um negócio desse nível, né? Que em termos financeiros... Fazer 50, né? E de trabalho, né? Ele fez umas festas, mas a gente viu que ele deu uma parada para reestruturar ou para ver que caminho seguir. Precisa de muito amor, viu? Muita persistência para poder quando você tem continuar o jornal. Que é periódico. Então é um compromisso que você tem, que ele sai de mês em mês ou de quinzena em quinzena. Então você vai ter aquele compromisso, então você tem que ter os patrocinadores não é para você tem que ter para um período, 6 meses, para um ano, para você. Mas eles não fechavam dessa forma. Para você poder trabalhar tranquila. Que aí você sabe que você só vai se preocupar com o contexto do seu jornal. Você tem que criar o jornal,
fazer toda a arte e ainda ir atrás, buscar alguém para pagar. Antigamente- Pra pagar. Aí então Vai. eu peguei, para buscar alguém para pagar, eu peguei, vou para onde? Vou para o lugar mais que dá mais grana, que tem mais grana aqui em Salvador, onde é Baía Marina, né? Aí fui para Baía Marina e comecei a fazer azimuth, as lanchas com o Dudu Valente, que era amigo meu, que trabalhava lá, entendeu? Aí com a regata, que também foi campeão de laser, aquele menino, o dono da regata, me deu um branco agora aqui, mas ele foi campeão de laser. Então Era no Rio Vermelho a regata. a regata era no Rio Vermelho, depois foi para a Baía Marina. Aí lá dentro da Baía Marina mesmo eu consegui, inclusive com o dono da Baía Marina, fazer algumas publicidades para poder custear o jornal, entendeu? Porque você incluía a vela. Aí não foi vela. Aí, como eu fui para lancha, eu fui fazer matérias de pesca, entendeu? Porque aquelas lanchas faziam matéria de pesca oceânica. Só que eu saí no meio do... Eu fui fazer até o Espírito Santo uma matéria, eu saí no meio do mar, porque chegava a doer. Porque eles pegavam aqueles... Hoje em dia você pega o peixe, pesa o peixe, solta o peixe, né? Naquela época não. Passava 2 horas, Hoje em 3 dia horas, tem que soltar o marlin. peixe. O marlin, O marlin. O marlin é o que mais valia, né? De pontos, porque os outros eram contados, pesava, mas não valia tanto ponto. Em busca Quando do eu marlin. vi aquele marlin, oh meu Deus, tentando sobreviver tanto tempo assim no mar, que ele brilhava assim no mar, aquelas cores lindas e maravilhosas. Meu Deus, aquilo ali começou a doer meu coração, sabe? Eu dizia assim, o tom dele tentar sobreviver e o homem na ganância de ser vencedor através da morte de um animal. E às vezes ele demorava muito tempo para morrer e ainda chegava vivo no barco. Aí neguinho chegava a pegar um pauzão e pá na cabeça do peixe. Aí a lancha ficava toda cheia de sangue, era para ir pro Espírito Santo. Eu peguei e falei assim, pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui mesmo para o barco. Eu vou Acabou ficar... a carreira de pescadora e de cobertura de lanche. Acabou. Aí eu para a lancha, eu vou ficar aqui mesmo em Porto Seguro, nem segui a viagem. Fiquei em Porto Seguro e não quis mais saber dessa onda de matança de pesca. Não quis. Eu quero saber de vida. Mas a vela, você chegou a fazer alguma coisa Saber de de vela? vida. Fiz de vela, fiz muita coisa, né? De vela também a gente ficava esperando os barcos lá no centro, que hoje em dia é onde a gente pega todos os barcos ali, Centro Náutico. Ali o Centro Náutico naquela época funcionava, porque agora não funciona mais, né? A gente tinha um apoio de fora de campeões mundiais de vela, que tinha uma escolinha ali que era para as crianças pobres, entendeu? Que era patrocinada por campeões mundiais de vela do Rio de Janeiro, inclusive. Tinha uma estrutura de aula, dava aula, tinham pessoas que davam aula lá, e a gente ficava esperando os barcos virem dos mundiais, né, de vela, que a chegada, todos os barcos era ali, né? Era ali. Ao lado do Mercado Modelo. Você chegou a fazer regata e tal, ou você só cobriu? Não, eu fiz algumas viagens de barco, inclusive em barcos desses que faziam competições, mas viagens curtas. Até Porto Seguro, até Rio de Janeiro, Você até conheceu Tacaré. Noronha? Conheceu Noronha? Conheci Fernando Noronha 3 vezes, né? Noronha não tem como só conhecer uma vez. Eu fui para Noronha 3 vezes. Noronha fechando de Noronha, viu? Noronha, a primeira vez, eu vou te dizer, para eu cair no mar, foi muito difícil. Eu fui lá para fazer cobertura, botava meu pé na água, porque as ondas de fechando de Noronha fechando de Noronha mesmo. Tem uma matéria aqui do seu jornal que eu achei interessante. É aqui, Asa Free Surf, Bali Expedition. Era na época que o Asa de Águia, né, já chamava Asa, que Durval, eu não sei se ele ainda pega, mas pegava a onda, e além dele pegar a onda, ele não queria ir pegar sozinho, né?
E ele convidava algumas pessoas para... Acho que aí nessa foto tá Rolf, né? Aqui tem Rolf. Rolf e Tom Carroll. Mas isso Tom Carroll lá. Rolf Ele e se Tom encontrou Carroll com na Tom Indonésia. Carroll lá na Se encontraram Indonésia. lá, Mas aí foi Rolf, ele levou o Rolf, levava alguns outros surfistas para viajar com ele, para passear. Aqui surfar tem junto. Durval Leles, aí tem Marcelo Brasileiro, Marcelo Brasileiro. Ricardo Leles. Eu que é conheci irmão o filho de Durval. Marcelo. Tem Rolf, aí tem... como é aqui? Itacaré. Itacaré? Conhece Itacaré? Quem conhece Itacaré? Não, Itacaré é o nome de uma pessoa. Ah, Kiko, deve ser Kiko Dragão. Kiko Dragão, com certeza. Maurício e Fernandinho, que é de Fernandinho Lima. Deve Bem ser provável. Dentinho. Que Não? Não, Fernandinho outro. Fernando Lima. Fernando era Fernandinho. Casado com Marília. Exatamente. Aí foi a primeira Surf expedição, surf trip na Indonésia, que eles escolheram para pegar onda. Aí fecharam esse grupo e foram para... Interessante, né? O surf é muita coisa para contar, né? Mas eu tenho muita coisa para contar também aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui que era o temido Johnny Boy, o bad boy, né? Que Johnny Boy Gomes. todo mundo tinha medo dele, né? Chega no Rio, Hawaii. você vai pro Hawaii, você vai tomar porrada. Você não vai pegar onda não, que esse cara aqui não vai deixar. Eu tive a honra de conhecer e ser mulher. Tive a sorte de ser mulher, né? E os homens ficavam procurando conversa comigo. Eu, sorry, no speak English. Sorry, no speak English. Aí no pico, que era o pico dos brasileiros lá em Pupuquea, que era onde os brasileiros pegavam onda, né? Que o pessoal se encontrava na praia de Pupuquea. O mar estava enorme. Aí só sei que mesmo sem papo, o neguinho falou, for you, girl. Eu entendi bem, né, em inglês. Aí eu fiz, for me. Aí eu, for me. Aí quando eu vi aquela onda enorme, eu fui, Massinha, agora você vai ter que ir. Porque eles estão dando pra você, eles não dão onda pra ninguém. Aí eu peguei um ondão, que foi a maior onda que eu já surfei na minha vida. Eu fui parar, sabe aonde? Maravilha. A direita foi tão grande, extensa, que eu fui parar em Papiline. Que massa. Que era Papiline pra Sandy direita e Beach, Rock Point pra esquerda, né? Você surfou bem em frente ali, onde a coisa do salva-vida do parquezinho. Exatamente. Pupuquea. Pupuquea. Como a gente chama. Aí eu dizia assim, pô, quando eu olhei, eu fiz, graças a Deus, essa prancha não saiu da minha mão, porque zoou na hora. Chegava a tremer assim, ai meu Deus, olhava pra cima. Foi uma onda maravilhosa, foi a maior onda da minha vida. Quando agora eu fiz assim, e voltar, você vai ter que voltar, longe pra caramba. Aqui tem outra matéria aqui que a gente separou também. Olha, aqui tem Marco Boi radicalizando no Stella, não é isso? No campeonato. Foi, Marco Boi. Essa edição aí eu fiquei meio assim... Foi meio problemática, porque eu coloquei... Ele assim, na capa, né? Eu fui como eu ia para todos os campeonatos da OP Pro, né? Que era a abertura do surf, do Campeonato Brasileiro, que era em janeiro, eu estava de férias. Aí eu ia para lá, entrei na sala de imprensa. Teve uma época que aqui em Stella Maris o mar quebrou enorme no platô. Aí fiz até uma edição do platô, tem foto de Maurício Abubac, só os big, né? Já vi. Pegando onda no platô. Aí o título eu não achei o jornal, o dia em que Stella Maris lembrou o Havaí, né? Aí eu mostrei, entrei na sala de imprensa lá, aí mostrei o jornal. Essa onda é na Bahia? Essa onda é em Salvador? Aí eu fiz, espalhei meu jornal lá, ninguém acreditou que essa onda fosse Stella Maris platô, né? Aí no ano seguinte, olha, eu fico aqui, olha o campeonato, uma etapa do brasileiro aqui. Eu fiquei tão orgulhosa, assim, que foi graças a seu jornal que nós estamos aqui nessa praia. E Deus foi tão misericordioso que nesse campeonato deu altas ondas. Deu altas ondas.
Não sei se vocês têm a recordação do primeiro Fico aqui. Não, eu tava no Havaí, eu não vi, não. Eu estava no Havaí. Agora esse Foi Fico, muito lindo. Aí, então, esse jornal aí que você está mostrando foi o jornal que eu preparei para dar no campeonato. Que era boi na época, pá, azucrinando, surfava pra caramba. Só que eu fiquei meio com vergonha, porque depois boi foi desclassificado e queria dar porrada no Fico. Aí eu, meu Deus do céu. Foi uma época que era moda, foi quando começou a virar moda culpar alguém ou dar porrada em juiz. Eu fiz o diretor da prova, o juiz, o head júri. Nem tinha head júri naquela época. Tinha, não. Era só o juiz e o diretor. Eu fiz, meu Deus do céu, eu fiz um jornal em que o cara tá aqui, doente, coitado, da perna, não pode nem andar. E boi ainda tá querendo dar porrada nele. E tá na capa do meu jornal. Eu fiz, ai meu Deus do céu, que mico. Boi surfava Loucura muito. da época, grande surfista da Surfava época, né? muito. Surfava muito. Agora, esse aqui também surfava, já não tá mais com a gente, Mike Fu. Mark Fu, né? Quando eu cheguei lá no Havaí para fazer uma matéria com ele, minha maior preocupação foi tirar uma foto com o kiver dele, né? Porque o kiver dele era um retângulo, um quadrado. Então, para tirar uma foto quadrada naquela época. E eu fiquei na casa desse cara aqui, no estúdio, como se chama lá, né? Nos estúdios. No estúdio. E a casa dele dava pro fundo de Waimea. Aí eu me lembro que 2 dias antes, em Waimea, eu tava mergulhando. Liso, liso, que coisa deliciosa, Waimea, mergulhando. Né, rapaz? Aí, no outro dia, começou a fazer bam, bam. Aí eu fiz, gente, eu tava mergulhando ontem, será que é o mesmo mar? No dia seguinte, não era mais baba, era bum, bum, a água entrava pelo fundo assim da escada. Eu olhei, meu Deus do céu. Acorda todo mundo, Big Rider, Big Rider, Big Rider. E como morava uma porção de gente, que era uma porção de quartinho, saiu todo mundo. Eu só fiz pegar minha máquina, sair de camisola, levar prancha, nem pensar. Aí todo mundo saiu de carro, subiu a ladeira, ladeirinha, pra ficar numa grama. Pupuquea, né? Não, Pupuquea não. Ali é o Waimea mesmo. Na ponta de cá direito. O Waimea, subindo ali a ladeirinha. Aí tem uma grama onde você vê o Waimea do alto. Entendeu? Eu sei. Aí todo mundo. Ninguém lava prancha. É engraçado. Gente, vai sair todo mundo pra lá. Tô dizendo que tá enorme e só quebra uma vez no ano. Porque quando quebra 25, 24 metros de altura. E o morro que eu tava parecendo que eu tava quase da altura da onda. Aí, primeiro o neguinho vai ver o mar pra poder saber qual é a prancha que vai levar. Aí é uma loucura. Saem do jeito que tá, daqui a pouco volta todo mundo de prancha, todo mundo entrando no mar. Eu me tremia assim, só em olhar, ó. Eu me tremia, ó. Me deu dor de garganta, me deu dor de travação, assim. Eu não conseguia nem tirar uma foto direito, porque é a coisa mais emocionante que eu já vi na minha vida, é o Waimea quebrando. 25 pés, eu nunca tinha visto uma onda dessa, né? Fui ver há pouco tempo em Nazaré uma onda grande. Mas naquela época eu nunca tinha visto uma onda daquele tamanho. O Waimea era o único lugar que a gente surfava realmente gigante, né? Sim, e perto. Aí comecei a observar, eu fiz, quem é aquele cara, velho, de prancha vermelha, descendo todas as ondas. O tempo todo o cara descia, Eu olho pra ali, ó, Luizinho, quem é aquele cara? Aquele cara é André. André, ei! Era André Rei, eu fiz, o vacilão tá desse jeito. E o vacilão, eu soube que ele tá vindo aí, eu tô doido pra fazer um podcast com ele, mas ele é um cara difícil de se arrancar umas palavras. Aí eu dizia assim, poxa, só descia ele, fizer aquele outro que tá do lado dele, fiz Derek Hu. Aí eu fiz, Derek Hu, rapaz, e André detonando lá, né? Era quem mais pegava onda. Aí daqui a pouco um maluco descia pra esquerda, todo mundo chegava a se levantar assim, ó. Se levantava assim, dizia assim, meu Deus, esquerda, o Waimea, só pedrão. Todo mundo levantava, ficava olhando assim, pra ver se o cara ia subir. Todo mundo esperava a morte do cara. Só o que você falou, eu já sei quando foi. Porque Mark Fu foi um de meus melhores amigos. Eu acho que de havaiano, assim, foi meu melhor amigo do surf.
né, que andava em minha casa, eu andava na dele, me chamava para surfar, etc., por muitos e muitos anos. E quando eu voltei para o Brasil em 90, eu deixei minha prancha na casa de Mark Fu. E aí André, que tinha acabado de chegar no Havaí, comprou minha prancha vermelha. Aquela prancha 12 pés que ele surfa é uma prancha minha com uma dedicatória para mim que ele não vendeu até hoje. Ele guardou a prancha até hoje. Fica lá na Big Island. Morreu em 94, não foi mais ou menos? 94, em Maverick. Olha só, ele era o maior Big Rider de Waimea. Ele foi morrer em Maverick. E eu fiz até uma matéria que um ano depois o Big Rider de Maverick morreu em Waimea. Teve isso. Teve isso mesmo. Teve isso, um ano depois. E eu cansa de já uns 2 do Tahiti, melhor do Tahiti, morreram em Pipe, né? Mas a coincidência de um ano depois, né? O melhor de Waimea morrer em Maverick e o melhor de Maverick vai para Waimea e morre em Waimea. Quer dizer, eles trocaram de energia, eu acho, de corpos, né? Pois bem, aí, espírito. essa aí é Massinha. Você já viu que... Massinha, olha... falar de surf não para. Não, a gente vê aqui que tem 10 assuntos diferentes, né? Muito conhecimento de causa. 10 assuntos diferentes. Esse aqui não pode ser esquecido, histórias. né? É de Acal, que é uma história de um surfista que até hoje ele é reverenciado, celebrado. Tem o evento lá, sempre é de Acal, todo mundo bota flores, que é uma incógnita no surf, né? Que ninguém sabe como é que ele sumiu, para onde é que ele se sumiu, como é que, né? Não acharam ele, mas ele sumiu no furacão, né? Ele se jogou, ele tentou salvar o grupo. E terminou que o barco sobreviveu e ninguém mais morreu. E ele pegou a prancha para tentar voltar para pedir socorro. E não conseguiu, mas dado como falecido por isso, né? Mas o primeiro salva-vida de Waimea Bay, ele foi o primeiro salva-vida de Waimea. Já tinha salva-vida em Pipeline, em Sunset. Quando resolveram botar em Waimea, ele foi o cara que durante anos salvou todo mundo numa época que não tinha jet ski, não tinha ajuda de nada. Só o pé de pato, né? mesmo. Só o pé de pato e uma boia ou alguma coisa que você levava e entregava, mas eram uns salvamentos muito difíceis, né? Que você arriscava completamente sua vida. Outro ícone de lá do Havaí, Dani Kakai. Você conhece Dani Kakai? A Herbert Kakai. Herbert Kakai, desculpa. Faleceu, tem uns 3 ou 4 anos, né? Ou mais. Faleceu já tem uns 10 anos. Eu trabalhei com o Herbert Kakai anos, porque ele era o beach marshal da maioria do Triple Crown, os eventos do Havaí todo, Triple Crown. Ele era beach marshal, que dá camiseta e que anota os nomes. Primeiro, ele foi uma das maiores lendas do South Shore de Oahu. Ele, Buffalo Keoalana, ele é da turma do pai de Aikaw, de Buffalo Keoalana, dos maiores nomes que você tem aí, do início Jack Shipley, né? Do início do surf. E eu trabalhei pelo menos uns 10, 15 anos no mesmo evento que ele. Conheci muito, ele ia muito pro West Side também. Ele também era beach marshal dos eventos amadores, que eu trabalhei mais de 15 anos lá no Havaí. O RASA e o NCAA, né? O, sei lá, NCCA. O escolar e o amador de lá, né? Então, Massinha tá mostrando aí todo mundo que ela... que ela trabalhou. Qual lance? A gente ia para as festas de noite lá no Turtle Bay, que terminava às 10 horas. As festas no Havaí começam às 8, termina às 10. 10 horas todo mundo em casa. Aí fazia, cheguei a fazer comidinha para Macfu. Macfu falou, quer ser minha cozinheira, não? Saudade dessa galera. Parava de vender álcool, né, velho? 11 horas. Isso então aqui, a festa não ia mais pra lugar nenhum. Ele botou para a Massinha Ice Cool. Ace Cool. Ace Cool.
Aqui é um dos maiores loucos da história. Naquela época. Foi meu patrão há alguns anos, porque ele era ele e Handsome Baga, o cara lá de Maui que faz o evento de Joyce e que fazia o Honolulu Bay feminino todo ano, eram sócios eram sócios no Towin. Essa onda aqui foi em Caiana Ponte. Eles eram sócios do Towin, do evento de Towin. Bateu o recorde, foi a maior onda surfada. Na época foi. E eu trabalhei com ele, foi meu patrão há alguns anos, mas é um dos mais loucos do mundo, porque o neguinho achava que ele não tinha a habilidade dos outros caras, né? E ele foi o cara que resolveu ir pra... Ele foi o cara que surfou Poena Point gigante a primeira vez, com backup de helicóptero, com tudo, né? E tentou pegar também aquela onda de log cabins que o neguinho pegou, que Cambridge Shaw terminou pegando a maior onda de lá. Na época, as referências de maior onda mundial, quando começou o Towin, era essa onda de Ace Cool e a onda de Bradshaw de log cabins, né? Que ninguém começou a ver que era outro nível de surf. Você falou outside reef? De log cabins. O outside de log cabins é a maior onda que quebra, quando quebra gigantesco. Mas aí é Caiana Ponte. Tamanho de Joyce. Aqui foi Caiana Ponte a primeira vez que eles caíram. E ele sumiu no mar também, né? Esse cu entrou no mar final de tarde, não voltou mais. Entrou em Waimea para sair em outro lugar e não voltou. Caramba. A viagem, né? O mar nos traz alegrias, mas também nos traz várias interrogações, né? O porquê. Até hoje a gente fica sem saber. E aqui, nosso queridíssimo Lapo, né? Olha como ele está alinhado. E tem ele aqui menininho. Cadê aquela outra foto aqui? Você morando... Essa foto aqui em 82, em Maui, com uma face surfboard. Essa marca aí de prancha que eu tô foi um dos caras que explorou Joyce a primeira vez. Quando eu cheguei lá em 82, ele me falou da onda de Joyce, era um cara religioso, e ele vendeu a marca dele para Tony Muniz. Tony Muniz depois ficou fazendo a Face Surfboard em Ohio. Aí era uma 6.0 que eu comprei, ia chegando, triquilha, em 81. E morando aonde aqui? Em Maui, em Quirrei. Em Maui. Não tinha baiano nenhum ainda em Maui, Clay. Nenhum dos 1.000 que moram hoje em dia lá. Paulinho Magulu não tinha chegado ainda. Paulinho foi chegar lá para 85. E aqui são os representantes de longboard na Tríplice Coroa. Tríplice Coroa, para quem não sabe, é um campeonato que chama um campeonato, mas na verdade são 3 competições que tem no Havaí, em que consta 3 etapas, né? Começa em Haleiwa, depois tem a etapa de Sunset e depois tem a etapa de Pipeline, não é isso? E aqui é os representantes da época, né? Otávio e Rico. Picuruta, né? Otávio Pacheco, Picuruta, o outro eu não estou reconhecendo. Não. O mais interessante nesse campeonato que eu achei foi que lá em Haleiwa, um pintor maravilhoso que faz quadros lindos, faz também calendários, chama o Island, né? O Island, o Island, ele é maravilhoso. Aí fazia um painel em branco, bota o painel branco assim, e enquanto tá tendo o campeonato, ele tá pintando. Aí quando acaba o campeonato, que você olha aquele painel, aquela coisa linda e maravilhosa. Aquela onda quebrando, aqueles golfinhos, ele é muito chegado ao fundo do mar, aqueles golfinhos, você diz assim, meu Deus. Os elementos do mar. Que bênção é essa? E se eu não me engano, é ele que tá de blusa branca aqui, não é? Junto com Sani Garcia. É capaz de ser ele mesmo. É. E Marcinha, e hoje, Marcinha, o seu projeto hoje? Meu projeto hoje é viajar, free surf, não quero mais tomar conta. Todo mundo que eu tinha de apoiar, eu creio que eu apoiei dentro das minhas possibilidades. Meu jornal foi muito útil naquela época, porque não tinha, assim, outro meio de publicidade, de você mostrar quem você era. Você nunca pensou que não fosse através do jornal, entendeu? Você nunca pensou em digitalizar, quer dizer, fazer um jornal eletrônico?
Pensei muito tempo, procurei patrocinador, inclusive me disse o Durval, não sei se chegou até o ouvido dele, né? Mas eu falei com o Suca na época que trabalhava com o Durval, disse que seria uma grande possibilidade. Mas porque já tem muito tempo, mas porque tem um custo, né? E tem um custo e tem que ter também sabedoria. Falei com o Giga Matos, Giga trabalhou com isso, me fez até um orçamento, um bom orçamento. Giga trabalhava com esse negócio de digitalização, bem legal, fez um orçamento. E eu tinha interesse de fazer a digitalização e depois fazer a comparação. Tipo assim, muitas pessoas a gente sabe que morreu, mas outras pessoas a gente não sabe onde estão. O que, por exemplo, fulano está aqui no Jornal com Holance na época tal, o que é que ele está fazendo agora? Como você tá, eu estou aqui, entendi. As pessoas sabem que eu estou aqui, eu tenho esse tesouro guardado, mas não sei nem para quem doar, porque eu não sei quem é que vai querer dar continuidade a um museu. Não tem um museu, não tem um lugar onde eu possa fazer uma doação. Eu tenho mais de 3.000 fotos, não sei quantas edições, várias histórias, entendeu? Para não ficar tudo depois dentro de um baú, um balaio sem história. Tem que dar algum jeito. Olha, Massinha, eu vou lhe dar aqui Aqui é uma tacinha que a gente bebe, uma aguinha aqui, para você levar de recordação do MudaCast. Muito obrigada. Clay, deixe, Márcia, de pergunte aí o que falta você perguntar, que nós já temos mais de uma hora de podcast gravado, viu? E a gente já viu que se continuar a conversa aqui, a gente faz mais outro podcast fácil. Eu acho melhor, sabe o quê? A gente programar tipo um outro podcast com Massinha e Carlinha Circenes, entendeu? Ou alguma convidada sua que você queira também, que participou da época. Eu posso falar. Não, ela vai ver, ela vai ouvir no podcast que a gente já convidou ela. Tenho certeza que ela vai assistir esse de Massinha. Eu gostaria de mostrar isso aqui. É interessante, porque Massinha e Carlinha, porque Carlinha é antes dela. São outras. Carlinha é surf. Pegou, e Massinha é bodyboard. Outra geração e outra modalidade. E trabalhamos juntas com a educação ambiental, né? Tá em cima de caminhão de lixo, a gente já subiu junta. Então vamos marcar esse outro podcast, ou com Carlinha, ou sem, ou com outra pessoa, né? Mas mostre, você tem mais 5 minutos para mostrar o que você quiser. Eu queria mostrar só isso aqui, ó. Eu queria mostrar que o Jornal com Holance, mesmo com toda a dificuldade, dos anos 80, né? Ele entrou na história do surf do Brasil, na revista Fluir, como um dos pioneiros, um dos primeiros jornais a questionar sobre o surf no Brasil, né? Que então é uma coisa super importante, porque naquela época aqui em Salvador a gente não tinha ninguém para falar sobre esporte, né? E quero agradecer a todas essas pessoas que foram nossos patrocinadores, que até hoje fez a construção que ajudou a construção dessa nossa história, né? Agradecer a meus anjos da guarda pela minha persistência e agradecer a vocês dois aqui, meus amigos, viu, por terem me convidado para contar um pouco dessa história. Contar um pouco, porque você tem muita história, Marcelo. Tem muita história. Tem a história ainda de... Vamos deixar para a próxima. Vamos deixar para a próxima. Tá bom. Aí, galera, não deixe de se inscrever. Aqui foi o início da história do surf feminino que nós começamos a contar através de Massinha Brandão, né? Que tá de parabéns aí por todo o trabalho jornalístico e histórico que ela fez pro surf da Bahia, pro esporte baiano, na verdade. Representando as mulheres. Porque representou todos os esportes possíveis no jornal, né? E também as mulheres. Então, hoje foi o início dessa sequência de mulheres que a gente pode trazer. E MudaCast, tamo junto. Aloha! Obrigada.